A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 24. Nós vamos meditar rapidamente nesse capítulo, que diz o seguinte, olha. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado de terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te, de conformidade com tua clemência, que atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos é juiz dessa cidade, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com algum, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho, o que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ora, esses mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu companheirismo ou do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando contra eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde,
Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Aleluia! À luz desse texto, então, nós estamos vendo aqui, na sequência da história, que o Paulo foi protegido lá dos judeus que tentavam matá-lo, né? Aquele grupinho dos 40 lá que tentavam matar Paulo, e está aqui protegido aqui no palácio, aqui, né? No pretório de Herodes, aí reformado, esse palácio reformado por Herodes. Então, o Ananias e o Tertúlio, que é um orador, vão lá e tentam acusar Paulo perante lá o imperador, perante o governador da época lá, que é o Félix. Bom, e aí eles acusam o Paulo de estar lá agitando, né? Ele é o líder da seita dos nazarenos, chamam lá os cristãos assim, dizendo o seguinte, que ele está causando tumulto, que destruindo a paz, que eles tentaram julgar o Paulo nas leis deles, mas que foram impedidos lá, então eles estão aí querendo acusar o Paulo e deixá-lo preso. Enfim, o problema é o seguinte, o Paulo se levanta, diz que não tem nada que acusá-lo, muito pelo contrário, que, olha só que lindo, ele fala, pessoal, o seguinte, eu confesso uma coisa, versículo 14, que eu confesso que segundo o caminho, ou seja, não é mais assim, segundo o caminho, letra maiúscula, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus, olha só, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, é necessário, eu acredito em tudo que está escrito na lei e no escrito dos profetas. Por isso também eu me esforço, olha que lindo, por isso eu me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E esse versículo é um versículo chave, olha. O Paulo se esforça, está dando testemunho perante lá o governador, vamos dizer assim. Eu me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. E acredite-me, 2 anos, depois de 2 anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo. Então, o Félix acalma a situação, pede o pessoal voltar para a casa deles, lá os sacerdotes, deixa o Paulo preso. E aí a Bíblia diz que depois de um tempo ele vem com a esposa, chamada Drusila, conversar com o Paulo falar um pouco mais do que estava dessa religião, desse cristianismo que ele estava defendendo. E a Bíblia diz que o Paulo, ele vem, ele não fala, ele fala a verdade, olha só. Aí traz o Paulo. E passando alguns dias, Félix foi com a Drusila, versículo 24, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo. Olha só, e passou a ouvi-lo. A respeito do quê? Da fé em Jesus Cristo. Então Paulo, ele aproveita a oportunidade e ele fala da fé em Jesus Cristo. Dissertando o quê? Acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E o Félix fica amedrontado, porque ele está falando do quê? Está falando da justiça de Deus. Está falando do quê? Do domínio próprio. Está falando do quê? Do juízo vindouro. E o Félix fica amedrontado. Eu para por aqui, e pede o Paulo ficar preso. E diz o seguinte, que frequentemente ele conversava com Paulo. E esperando assim que o Paulo tentasse suborná-lo, né? Que o Paulo oferecesse dinheiro para ele sair. E o Paulo não faz isso, o Paulo fica lá. Ele por 2 anos, e a Bíblia diz que ele, olha só, que 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, ou seja, foi uma prisão política, mas ele não impedia das visitas do Félix, ele estava preso que o Paulo recebesse visita. Então aí o Paulo aproveita ali, dentro da cadeia ali, onde ele está preso ali, ele envia cartas, desorienta as igrejas, as pessoas tinham dificuldades, iam lá conversar para ele, o que eu faço, o que eu não faço, e é interessante, depois nós lemos as cartas que o Paulo escreveu lá da prisão, é importante aí a gente ler as cartas, as recomendações que o Paulo escreve, e nós vamos ler isso, tá legal? Então aqui você vê que o Paulo está preso, ele fica 2 anos ali preso ali, porque da palavra, porque ele estava defendendo, ele queria fazer o quê? Defender Jesus Cristo, falar sobre Jesus. Essa é a missão de Paulo, que ele acaba ficando preso e os judeus ficam felizes durante 2 anos, que o Paulo é tirado de cena. E muitas vezes é assim.
As pessoas que tentam te destruir ficam felizes quando você é tirado de cena. Mas, em nome de Jesus, o Paulo aqui, Deus tinha feito uma promessa para ele, que ele ia pregar, ele ia defender os interesses deles lá em Roma. E Deus vai se cumprir. Então, esse capítulo é muito interessante para você ver que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Muitas vezes as coisas demoram, e eu sou testemunha disso. Às vezes nós queremos algumas coisas porque elas não vêm com o nosso tempo. Mas se é plano de Deus para edificar a sua vida e para dar testemunho, né, para as pessoas, com a sua vida, com as suas conquistas, elas virão. Porque Deus está com você, Deus te escolheu, Deus está nesse negócio aí e a vitória é sua, tá legal? Agora, fique calmo, não tem jeito. São situações políticas. O Félix preferiu deixar o Paulo preso 2 anos, estava ouvindo ele, ouviu a palavra, ia ter depois que prestar conta também. Mas, politicamente, a Bíblia diz, para deixar os judeus felizes, para ter o apoio político lá deles também, deixou o Paulo preso aí, encarcerado durante 2 anos, tá bom? Obrigado pelo capítulo, obrigado pela confiança, pelo carinho. Nós vemos esse capítulo 24 hoje aqui. Eu gostaria muito que você também continuasse lendo, continuasse buscando a Deus, porque não tem jeito. Se está difícil com Deus, se está difícil com Jesus, imagine ser Jesus, mas Ele está contigo. E acredite, Ele está presente aqui, através do Espírito Santo de Deus, Ele está ao seu lado também, te olhando, te conduzindo, Ele está lá te preparando para algo maior e algo melhor. E Ele vai te colocar na presença de autoridades, para que você defenda a sua fé sem vergonha, para que você fale realmente a razão da sua fé, o testemunho de vida, essa experiência que você tem com Jesus, as suas conquistas, as suas lutas, para que você dê o testemunho e que para mais pessoas sejam edificadas. Mas não deixe de falar das Escrituras Sagradas, não deixe de crer nas Escrituras, nos princípios bíblicos, não deixe de falar acerca da justiça, tenha o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, e do juízo vindouro. Coisas que nós vamos estudar aqui nesse projeto, nessa página, para que você continue seguro, para que você encontre inspiração também, para que esse estudo seja um start para você se aprofundar nas Escrituras Sagradas, para que você seja um representante de Deus aqui na Terra. Legal? Um beijo para você, continue com Deus, nós te amamos, Jesus te ama, continue firme. Tchau!